Você já se perguntou o que acontece quando uma pessoa invisível de repente se torna o centro das atenções de uma família milionária? Quando Esperança Martins, faxineira de 47 anos da periferia de São Paulo, recebeu um buquê de rosas vermelhas das mãos de duas crianças loiras no cobertura do empresário Ricardo Vasconcelos, ela não imaginava que esse momento mudaria completamente sua vida e revelaria um segredo que a família guardava há 5 anos. Por que duas crianças de 8 e 10 anos escolheram entregar flores justamente para uma mulher que limpava seus banheiros, ignorando completamente Valentina, a babá francesa de 28 anos, que ganhava R$15 mil por mês para cuidar deles? O que essas crianças sabiam que nem mesmo o pai milionário suspeitava? E por que Esperança começou a chorar quando viu o cartão anexado às flores? Esta é a história de uma descoberta que transformou uma simples faxineira em alguém mais importante para uma família do que qualquer quantidade de dinheiro poderia comprar, provando que, às vezes, as pessoas mais valiosas são exatamente aquelas que passam despercebidas diante dos nossos olhos. Prepare-se para descobrir como Esperança Martins passou de invisível para indispensável em apenas uma tarde, e como sua história vai fazer você repensar completamente sobre quem realmente importa na sua vida. Era uma terça-feira comum de março, quando Esperança chegou ao apartamento cobertura do edifício Morumbi Corporate, no bairro mais nobre de São Paulo. Aos 47 anos, ela carregava nas costas 22 anos de experiência, limpando casas de pessoas ricas, sempre com a mesma postura discreta e eficiente que a mantinha empregada há tanto tempo. Seu uniforme azul marinho estava impecável, assim como sempre, e seus cabelos pretos com alguns fios grisalhos estavam presos em um coque simples e funcional. Esperança tinha aprendido ao longo dos anos que, para trabalhar em casas de milionários, a regra número 1 era ser invisível, fazer seu trabalho sem atrapalhar, sem comentar, sem existir além da necessidade. O apartamento de Ricardo Vasconcelos ocupava os 2 últimos andares do prédio, com vista panorâmica para toda a cidade de São Paulo. Ricardo era proprietário da Vasconcelos Incorporações, uma das maiores construtoras do país, com patrimônio estimado em R$200 milhões. Aos 42 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: carros importados, relógios suíços, roupas de grife europeia e uma rotina que incluía viagens internacionais mensais. Sua esposa, Patrícia, havia morrido em um acidente de carro há 5 anos, deixando-o sozinho com 2 filhos pequenos: Helena, agora com 10 anos, e Gabriel, de 8. Para cuidar das crianças, Ricardo contratara Valentina Dubois, uma babá francesa especializada em famílias de alto padrão. Valentina tinha 28 anos, era formada em pedagogia pela Sorbonne, falava 4 idiomas fluentemente e cobrava R$15 mil mensais pelos seus serviços. Ela era alta, loira, elegante, sempre vestida com roupas caras e tratava as crianças com uma educação refinada que Ricardo achava apropriada para preparar seus herdeiros para o futuro que os aguardava. Esperança conhecia bem a rotina da casa. Chegava sempre às 7 da manhã, 3 vezes por semana, e saía às 4 da tarde. Durante essas 9 horas, ela limpava cada centímetro dos 500 metros quadrados do apartamento, lavava e passava roupas, organizava armários e mantinha tudo impecável. Seu salário era de R$2.500 mensais, valor que ela considerava justo e necessário para sustentar sua própria família na periferia da cidade Tiradentes. Naquela terça-feira, algo estava diferente. Normalmente, quando Esperança chegava, as crianças já estavam na escola e Valentina aproveitava a manhã para suas atividades pessoais: academia, salão de beleza, compras no shopping. Mas dessa vez, Helena e Gabriel estavam em casa porque era feriado escolar, e Esperança podia ouvi-los conversando com Valentina na sala enquanto ela organizava o quarto do casal. Miss Valentina, por que a tia Esperança sempre fica sozinha no almoço? Perguntou Helena com sua voz infantil curiosa. Ela não fica sozinha, mon chéri. Ela prefere comer na cozinha porque é o lugar dela, respondeu Valentina com seu sotaque francês carregado. Mas por que o lugar dela é na cozinha?
A gente come na sala, insistiu Gabriel. Porque ela é a empregada, Gabriel. Empregados comem na cozinha, patrões comem na sala. É assim que funciona o mundo, explicou Valentina com tom de obviedade. Esperança parou de dobrar os lençóis por um momento. Ela estava acostumada com esse tipo de distinção e nunca se incomodara. Na verdade, preferia mesmo comer sozinha na cozinha, onde podia relaxar um pouco e não precisava se preocupar em manter a postura formal. Mas algo na forma como Valentina falara, com aquele tom de superioridade, a fez sentir um aperto no peito. Mas ela é legal, disse Helena. Ontem ela me ajudou quando eu derramei suco na blusa da escola. Ela fez isso porque é trabalho dela, Helena. Para isso que seu pai paga ela, respondeu Valentina com impaciência crescente na voz. Gabriel então fez uma pergunta que fez Esperança parar completamente de trabalhar. Miss Valentina? Você gosta da gente? Houve uma pausa antes da resposta de Valentina. Claro que sim, Gabriel. Eu cuido de vocês, não cuido? Mas você gosta da gente ou você gosta do dinheiro que o papai paga? Insistiu o menino. Gabriel, que pergunta é essa? Claro que eu gosto de vocês. Agora vamos estudar francês. Já estão atrasados, disse Valentina, claramente desconfortável. Esperança continuou seu trabalho, mas não conseguiu tirar essa conversa da cabeça. Durante os 5 anos que trabalhava naquela casa, ela observara muitas interações entre Valentina e as crianças. A babá era profissional, eficiente, educada, mas havia algo de distante na forma como ela tratava Helena e Gabriel. Era como se ela estivesse representando um papel, cumprindo um protocolo, mas sem genuína conexão emocional. Por volta das 10 da manhã, Ricardo saiu para uma reunião importante e Valentina aproveitou para sair também, dizendo que voltaria às 2 da tarde. As crianças ficaram sozinhas no apartamento com Esperança, situação que acontecia eventualmente e que nunca gerara problemas. Helena e Gabriel sabiam que podiam ficar brincando enquanto ela trabalhava, e se precisassem de alguma coisa, podiam chamá-la. Esperança estava limpando os vidros da sala quando ouviu Gabriel chorando no seu quarto. Ela correu para ver o que havia acontecido e encontrou o menino sentado no chão, segurando um porta-retratos quebrado. O que aconteceu, Gabriel? Perguntou ela se abaixando ao lado dele. Eu quebrei a foto da mamãe, soluçou o menino. A Miss Valentina disse que se eu quebrasse alguma coisa importante, o papai ia ficar muito bravo comigo. Esperança pegou o porta-retratos das mãos de Gabriel. Era uma foto de Patrícia, a mãe das crianças, sorrindo em uma praia. O vidro estava rachado bem no meio do rosto dela, mas a moldura não tinha se danificado. Não se preocupe, Gabriel. Isso tem conserto, disse Esperança com voz suave. Vou levar para trocar o vidro e na próxima semana está novinha em folha. Seu pai nem vai perceber. Sério? Perguntou Gabriel enxugando as lágrimas. Sério. Mas me conta como você quebrou. Gabriel baixou a cabeça envergonhado. Eu estava conversando com a mamãe. Às vezes eu converso com ela, sabe? Conto como foi o meu dia, pergunto se ela está bem no céu. Aí eu peguei a foto para ficar mais perto dela, mas ela escorregou da minha mão. O coração de Esperança se apertou. Ela sabia que as crianças ainda sentiam muito a falta da mãe, mas não imaginava que Gabriel mantinha essas conversas íntimas com a memória de Patrícia. E você conversa sempre com ela? Perguntou Esperança, sentando-se no chão ao lado do menino. Toda noite antes de dormir. E às vezes de dia, quando estou triste ou com medo. A Helena também conversa, mas ela finge que não. Ela acha que já está grande demais para isso. Não existe idade para sentir saudade, Gabriel. E sua mãe com certeza escuta tudo o que você fala para ela. Você acha? Perguntou Gabriel, com os olhos brilhando de esperança. Tenho certeza. Mãe que ama os filhos nunca deixa de cuidar deles, mesmo quando não está mais aqui. Gabriel ficou em silêncio por um momento, depois perguntou. Tia Esperança, você tem filhos? Tenho sim. Tenho 3 filhos. E eles sentem sua falta quando você não está em casa? A pergunta de Gabriel tocou Esperança de forma inesperada. Ela pensou nos próprios filhos, João, de 15 anos, Maria, de 12, e Pedro, de 9, que ficavam sozinhos depois da escola, porque ela precisava trabalhar para sustentar a família. Acho que sim,
respondeu ela honestamente. A Miss Valentina disse que quem trabalha fora não ama tanto os filhos quanto quem fica em casa. É verdade? Esperança sentiu uma pontada no peito. Gabriel, quem te disse isso? A Miss Valentina. Ela disse que a mamãe era uma mãe melhor que as outras, porque não precisava trabalhar, só cuidar da gente. Esperança respirou fundo antes de responder. Gabriel, o amor de mãe não tem nada a ver com trabalhar fora ou ficar em casa. Tem mãe que trabalha porque precisa comprar comida para os filhos, e isso também é amor. Tem mãe que fica em casa porque pode, e isso também é amor. O que importa é o carinho, o cuidado, a preocupação. Então você ama seus filhos mesmo trabalhando longe deles? Amo muito. Tudo que eu faço é pensando neles. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que quebrara a foto. Eu sabia. Você tem cara de mãe que ama os filhos. Helena apareceu na porta do quarto nesse momento. Gabriel, o que você está fazendo no chão? Conversa com a tia Esperança, respondeu Gabriel naturalmente. Helena olhou para a Esperança com uma expressão curiosa. Aos 10 anos, ela era mais reservada que o irmão e raramente iniciava conversas com os adultos. Posso conversar também? Perguntou Helena, surpreendendo a si mesma. Claro, disse Esperança, fazendo espaço no chão para ela se sentar. Helena se aproximou devagar e se sentou ao lado deles. Por alguns minutos, os três ficaram em silêncio, apenas aproveitando a companhia um do outro. Tia Esperança, disse Helena finalmente. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você é sempre tão quieta? A Miss Valentina fala o tempo todo, mas você quase não fala. Esperança pensou na resposta. Porque meu trabalho é limpar a casa, não conversar. E também porque às vezes é melhor escutar do que falar. Mas você gosta de conversar? Insistiu Helena. Gosto sim. Então por que você não conversa com a gente? Porque achei que vocês não queriam conversar comigo. Gabriel e Helena se entreolharam, surpresos. Por que a gente não ia querer? Perguntou Gabriel. Esperança percebeu que estava adentrando em um território delicado. Como explicar para duas crianças privilegiadas a dinâmica social que separava patrões de empregados? Porque eu sou a faxineira e vocês são os filhos do patrão. Normalmente essas pessoas não conversam muito. Mas a Miss Valentina conversa com a gente e ela também trabalha para o papai, observou Helena perspicaz. É diferente, Helena. O trabalho da Miss Valentina é conversar com vocês, ensinar, cuidar. O meu trabalho é limpar. Mas você também cuida da gente, disse Gabriel. Você fez meu lanche quando eu estava com fome e a Miss Valentina tinha saído. Você me ajudou quando eu machuquei o joelho. Você sempre pergunta se estamos bem. E você sempre deixa tudo cheiroso e arrumado do jeito que a gente gosta, acrescentou Helena. A Miss Valentina reclama quando a gente bagunça, mas você só arruma sem reclamar. Esperança ficou tocada com as observações das crianças. Ela realmente se preocupava com Helena e Gabriel, além das suas obrigações profissionais, mas não imaginava que eles percebessem isso. Vocês são crianças muito especiais, disse ela sorrindo. Você também é especial, tia Esperança, disse Gabriel. A Helena e eu conversamos sobre isso. Vocês conversam sobre mim? Às vezes, admitiu Helena, ficando levemente vermelha. A gente fala que você é a pessoa mais gentil da casa. Mais gentil que a Miss Valentina? Perguntou Esperança, surpresa. Gabriel e Helena se entreolharam novamente, como se estivessem decidindo se podiam ser honestos. A Miss Valentina não é ruim, disse Helena cuidadosamente. Mas ela não é carinhosa. Ela cuida da gente, mas parece que está cumprindo uma tarefa. E ela sempre fala coisas que fazem a gente se sentir mal, acrescentou Gabriel. Como assim? Perguntou Esperança preocupada. Ela diz que a gente é muito brasileiro, que precisa aprender a ser mais refinado como as crianças francesas, explicou Helena. Ela fala que nosso português é feio, que nossa comida é grosseira, que nossos costumes são primitivos. E ela sempre compara a gente com outras crianças ricas que ela já cuidou, disse Gabriel. Diz que eles eram mais educados, mais inteligentes, mais comportados. Esperança sentiu uma raiva crescente no peito. Como alguém podia falar assim com crianças que já haviam perdido a mãe?
E vocês acreditam no que ela fala? Perguntou ela. Às vezes sim, admitiu Helena. É confuso. O papai contratou ela porque ela é a melhor. Então ela deve saber o que está falando. Mas quando você está aqui, a gente se sente melhor, disse Gabriel. Você não fala que a gente está errado o tempo todo. Esperança abraçou as duas crianças impulsivamente. Vocês não estão errados em nada, ouviram? Vocês são crianças maravilhosas, inteligentes, carinhosas. Não deixem ninguém dizer o contrário. As crianças se aconchegaram no abraço dela. E Esperança percebeu como eles estavam carentes de afeto genuíno. Valentina podia ser qualificada profissionalmente, mas não oferecia o amor maternal que Helena e Gabriel tanto precisavam. Tia Esperança, disse Helena depois de um tempo. Você pode ficar mais um pouco hoje? Não precisa trabalhar, só ficar com a gente. O coração de Esperança se partiu. Ela sabia que não podia fazer isso. Ricardo pagava para ela limpar a casa, não para fazer companhia às crianças. Mas como negar um pedido tão simples e tão cheio de necessidade? Posso ficar até a Miss Valentina voltar, disse ela. Mas não contem para ela que paramos de trabalhar para conversar, está bem? Por quê? Perguntou Gabriel. Porque ela pode achar que não estou fazendo o meu trabalho direito e reclamar com seu pai. O papai não vai ficar bravo com você, disse Helena. Ele gosta de você. Como vocês sabem? Porque ele sempre pergunta se você está bem, se precisa de alguma coisa. E uma vez eu escutei ele falando no telefone que você é a única pessoa em que ele confia para cuidar da casa dele, explicou Helena. Essa informação surpreendeu Esperança. Ela não sabia que Ricardo falava sobre ela desse jeito. Os três passaram a manhã toda conversando. As crianças contaram sobre a escola, os amigos, os sonhos, os medos. Esperança falou sobre os próprios filhos, sobre sua vida na periferia, sobre as dificuldades e alegrias de ser mãe solteira. Por volta do meio-dia, ela preparou o almoço para todos e, pela primeira vez em 5 anos, comeu junto com Helena e Gabriel na mesa da sala de jantar. Tia Esperança? Disse Gabriel enquanto comiam. Posso te pedir uma coisa? Claro. Você pode ser nossa amiga? Não só nossa faxineira, mas nossa amiga também? Esperança sentiu os olhos marejarem. Claro que posso, Gabriel. Seria uma honra ser amiga de vocês. E você pode vir nos visitar quando não estiver trabalhando? Perguntou Helena. Helena? Não sei se seu pai ia gostar disso. Ele ia gostar sim. A gente pode perguntar para ele. Vamos ver, disse Esperança diplomaticamente. Depois do almoço, eles foram para as Taspo na varanda brincar. Helena mostrou seus desenhos. Gabriel ensinou uma música que aprendera na escola. E Esperança contou histórias da sua infância. Era como se uma pequena família temporária tivesse se formado ali, unida por uma necessidade mútua de afeto e compreensão. Às 2 horas, Valentina voltou. Ela encontrou Esperança na lavanderia, dobrando roupas, e as crianças brincando quietamente no quarto. Como foi amanhã? Perguntou Valentina, apenas por educação. Tranquila. As crianças se comportaram muito bem, respondeu Esperança. Valentina assentiu e foi para seu quarto descansar. Esperança continuou trabalhando, mas agora com um sentimento diferente no peito. Ela se sentia parte daquela casa de uma forma que nunca havia experimentado antes. No final da tarde, quando estava se despedindo, Helena e Gabriel vieram até a porta para se despedir dela, coisa que nunca haviam feito antes. Até quinta-feira, tia Esperança, disse Helena, dando-lhe um abraço. A gente vai sentir sua falta, acrescentou Gabriel, abraçando-a também. Esperança saiu do prédio com o coração aquecido, mas também preocupada. Ela sabia que havia cruzado uma linha invisível naquele dia e não tinha certeza de quais seriam as consequências. Na quinta-feira, quando voltou ao trabalho, notou que Helena e Gabriel estavam diferentes com ela. Eles vinham cumprimentá-la quando ela chegava, perguntavam como havia sido seu dia, ofereciam ajuda com algumas tarefas. Valentina observava essas interações com crescente irritação. Esperança! Chamou Valentina na sexta-feira, quando as crianças estavam na escola. Preciso falar com você. Esperança parou de passar roupa e se dirigiu à sala.
onde Valentina a esperava com expressão séria. Percebi que Helena e Gabriel estão muito apegados a você ultimamente, disse Valentina, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eles sempre foram crianças carinhosas, respondeu Esperança diplomaticamente. Sim, mas agora estão excessivamente carinhosos. Ontem, Gabriel me perguntou por que você não pode jantar com a gente. Helena quer saber onde você mora, se pode visitar seus filhos. Isso está passando dos limites. Esperança sentiu um frio no estômago. Eu nunca incentivei essas coisas, Miss Valentina. Não estou dizendo que incentivou, mas também não está desencorajando. Esperança, você entende que existe uma hierarquia nesta casa, não é? Eu sou responsável pela educação e desenvolvimento das crianças. Você é responsável pela limpeza e organização. Quando essas funções se misturam, cria-se confusão. Entendo, disse Esperança, embora discordasse completamente. Helena e Gabriel estão em uma idade formativa muito importante. Eles precisam aprender sobre posição social, sobre relacionamentos apropriados, sobre limites. Se eles se apegam demais a funcionários, isso pode criar problemas futuros. A palavra funcionários foi pronunciada com um desdém, que fez Esperança se sentir humilhada. Eu sempre soube qual é meu lugar nesta casa, Miss Valentina, disse Esperança, mantendo a voz firme. Ótimo. Então você vai concordar comigo que é melhor manter as interações com as crianças no mínimo necessário. Bom dia, Esperança. Esperança voltou para a lavanderia com o coração pesado. Ela entendia a posição de Valentina, mas não conseguia aceitar que demonstrar carinho por duas crianças órfãs de mãe fosse algo prejudicial. Durante as semanas seguintes, ela tentou manter uma postura mais distante com Helena e Gabriel. Quando eles vinham conversar, ela era educada, mas breve. Quando ofereciam ajuda, ela agradecia, mas recusava. Quando faziam perguntas pessoais, ela desconversava. As crianças notaram a mudança imediatamente. Helena perguntou se ela estava brava com eles. Gabriel quis saber se ele havia feito alguma coisa errada. Esperança teve que inventar desculpas e dizer que estava apenas muito ocupada com o trabalho. A situação se tornou ainda mais difícil quando, um dia, ela ouviu Valentina repreendendo duramente Gabriel por ter derrubado suco na mesa de jantar. Gabriel, você é um desastre. Uma criança de 8 anos já deveria saber comer sem se sujar como um bebê, gritou Valentina. Seus colegas franceses da sua idade já sabem se comportar à mesa. Você parece uma criança selvagem. Esperança, que estava limpando o banheiro próximo, ouviu Gabriel começar a chorar. Não chore. Homens não choram por bobagens assim. Sua mãe ficaria envergonhada de ver o filho dela agindo como um bebê chorão. Essa frase foi como um soco no estômago de Esperança. Ela largou os produtos de limpeza e foi até a sala de jantar. Miss Valentina, disse ela, tentando manter a voz controlada. Posso limpar essa mesa? Valentina olhou para ela com irritação. Pode. E aproveita para ensinar este menino como se limpar direito. Gabriel estava soluçando, com o rosto vermelho de vergonha e tristeza. Esperança se ajoelhou ao lado dele e começou a limpar gentilmente o suco que havia respingado em sua roupa. Não foi nada demais, Gabriel, disse ela baixinho. Acontece com todo mundo. A Miss Valentina disse que a mamãe ficaria com vergonha de mim. Sussurrou Gabriel entre soluços. Esperança sentiu uma raiva intensa subindo pelo peito, mas se controlou. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, Gabriel. Você é um menino doce, inteligente e gentil. Derramar suco não muda nada disso. Valentina, que havia saído da sala, voltou nesse momento e viu Esperança consolando Gabriel. Esperança, você pode terminar de limpar isso e voltar ao seu trabalho? Eu cuido da educação de Gabriel. Claro, Miss Valentina, disse Esperança, mas antes de se afastar, ela sussurrou no ouvido de Gabriel. Você é perfeito do jeito que é. Naquela noite, Esperança não conseguiu dormir. Ela pensava em Helena e Gabriel, em como eles estavam sendo tratados, em como ela se sentia impotente para ajudá-los. Ela sabia que se interferisse mais diretamente, perderia o emprego e não podia se dar ao luxo de ficar desempregada. Mas como ignorar duas crianças que claramente precisavam de amor e apoio?
A resposta veio de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Na terça-feira da semana seguinte, Esperança chegou ao apartamento e encontrou Ricardo na sala, coisa rara de acontecer naquele horário. Ele estava claramente nervoso, caminhando de um lado para outro, enquanto falava ao telefone. Não pode ser hoje. Essa reunião é fundamental para o futuro da empresa. Como assim ela não pode vir? Valentina é paga exatamente para estar disponível quando eu preciso. Entendo que ela está doente. Mas e agora? Esperança se dirigiu discretamente à lavanderia, tentando não ouvir a conversa, mas a voz de Ricardo ecoava por todo o apartamento. Procurem outra babá para hoje. Como assim não tem ninguém disponível? Essas agências não servem para nada. Não posso cancelar. São investidores japoneses. Levei 6 meses para conseguir essa reunião. Helena apareceu na lavanderia, ainda de pijama. Tia Esperança, o papai está muito nervoso, disse ela preocupada. Por quê, querida? A Miss Valentina ficou doente e não pode vir hoje. O papai tem uma reunião muito importante, mas não tem ninguém para ficar com a gente. Esperança olhou para Helena e teve uma intuição. Vocês dois ficam bem sozinhos por algumas horas? A gente fica, mas o papai não deixa. Ele diz que somos muito pequenos ainda. Ricardo apareceu na porta da lavanderia nesse momento, com uma expressão desesperada. Esperança, disse ele. Sei que não é sua função, mas você poderia... Seria possível você ficar de olho nas crianças hoje? Sei que é um pedido fora do normal, mas estou realmente desesperado. Tenho uma reunião que pode mudar o futuro da empresa. O coração de Esperança disparou. Era a oportunidade que ela nem sabia que estava esperando. Claro, senhor Ricardo. Posso cuidar deles sem problema. Sério? Você salvou minha vida? Olha, eu pago extra por isso, está bem? E qualquer problema, você me liga imediatamente. Pode deixar. Estaremos bem. Ricardo saiu correndo para se arrumar. E Helena deu um pulo de alegria. A gente vai passar o dia inteiro com você, exclamou ela. Gabriel apareceu na cozinha para tomar café e ficou eufórico quando soube da novidade. Que bom que a Miss Valentina ficou doente, disse ele, depois tapou a boca, envergonhado. Não é que eu quero que ela fique doente, mas... Eu entendo, Gabriel, disse Esperança sorrindo. Ricardo saiu às 8 da manhã, depois de dar 1000 instruções para a Esperança sobre horários, telefones de emergência, comidas que as crianças podiam ou não comer e atividades permitidas. Qualquer coisa mesmo. Você me liga, está bem? Disse ele pela 5ª vez. Pode ir tranquilo, senhor Ricardo. Tudo vai correr bem. Assim que a porta se fechou, Helena e Gabriel olharam para a Esperança com sorrisos enormes. O que vocês querem fazer hoje? Perguntou ela. Podemos fazer biscoitos? Pediu Helena. Posso te ajudar a limpar, ofereceu Gabriel. Esperança riu. Podemos fazer biscoitos e vocês podem me ajudar com algumas tarefas leves. Mas primeiro, vamos tomar um café da manhã gostoso. Eles passaram a manhã cozinhando juntos. Esperança ensinou Helena a fazer biscoitos de chocolate, enquanto Gabriel a ajudava organizando os ingredientes. A cozinha ficou uma bagunça, farinha espalhada, ovos quebrados no chão, chocolate derretido na bancada. Mas os 3 estavam rindo tanto que nada disso importava. A Miss Valentina ficaria louca se visse essa bagunça, comentou Helena. Então é melhor a gente limpar tudo antes ela voltar, disse Esperança, piscando. Depois de limpar a cozinha, eles se sentaram na sala para comer os biscoitos ainda mornos enquanto assistiam a um filme que as crianças escolheram. Era um filme de aventura americano, dublado em português, que Valentina jamais permitiria por considerar cultura inferior. Tia Esperança? Disse Gabriel durante o filme. Você é casada? Não, Gabriel. Sou divorciada. Por que vocês se divorciaram? Porque às vezes as pessoas se casam achando que se conhecem, mas depois descobrem que são muito diferentes. E você ficou triste? Perguntou Helena. Fiquei sim, mas depois percebi que foi melhor assim. Às vezes é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. E seus filhos ficaram tristes? Esperança respirou fundo. Ficaram. Divórcio é sempre difícil para as crianças, mesmo quando os pais não se dão bem. Igual quando a mamãe morreu, disse Gabriel baixinho.
Não exatamente igual, Gabriel. Quando alguém morre, a tristeza é diferente. Mas em ambos os casos, as crianças precisam de muito amor e cuidado para se sentirem seguras novamente. Helena se aconchegou mais perto de Esperança no sofá. Você acha que a gente vai ficar bem? Tenho certeza que sim. Vocês são crianças fortes e corajosas. E tem um pai que ama muito vocês. Mas ele está sempre trabalhando, suspirou Gabriel. Porque ele quer dar o melhor para vocês. Às vezes os pais trabalham muito justamente por amor aos filhos. Durante a tarde, eles brincaram de jogos de tabuleiro, montaram quebra-cabeças, e Esperança ajudou Helena com um dever de matemática que ela estava com dificuldade. Era impressionante como as crianças eram diferentes quando não estavam sob a pressão constante de Valentina. Eles riam mais, eram mais espontâneos, mais carinhosos. Por volta das 5 da tarde, Ricardo chegou em casa mais cedo que o esperado. Ele entrou no apartamento esperando encontrar uma cena de caos, mas em vez disso, encontrou as 3 na mesa da cozinha, com Helena ensinando Esperança algumas palavras em inglês enquanto Gabriel desenhava. Como foi? Perguntou ele, visivelmente aliviado ao ver que tudo estava bem. Foi ótimo, papai! Exclamou Helena. A tia Esperança fez biscoitos com a gente. E ela me ajudou com a lição de matemática, acrescentou Gabriel. Ricardo olhou para a Esperança com gratidão. Sério, você me salvou hoje. A reunião foi um sucesso, fechamos o contrato. Como posso te agradecer? Não precisa me agradecer, senhor Ricardo. Foi um prazer passar o dia com eles. Claro que preciso. Olha, além do pagamento extra que prometi, quero que você saiba que pode contar comigo para qualquer coisa. Se seus filhos precisarem de alguma coisa, consulta médica, material escolar, qualquer coisa, é só me falar. Esperança ficou emocionada com a generosidade de Ricardo. Muito obrigada, senhor Ricardo. O senhor é muito gentil. Papai, disse Helena. A tia Esperança pode ficar para jantar hoje? Ricardo olhou para a Esperança. Se você quiser e puder ficar, seria um prazer. Esperança olhou para as crianças, que a observavam com olhos suplicantes. Posso ligar para meus filhos avisando que vou chegar um pouco mais tarde? Claro! Use o telefone à vontade. Esperança ligou para casa e explicou a situação para João, seu filho mais velho. Ele garantiu que cuidaria dos irmãos e que todos estavam bem. O jantar foi uma revelação para Ricardo. Ele observou como Esperança interagia com Helena e Gabriel, com paciência, carinho, interesse genuíno por suas opiniões e sentimentos. As crianças estavam relaxadas, felizes, falavam abertamente sobre seu dia, faziam piadas, riam alto. Era uma dinâmica familiar que ele não via há muito tempo. Tia Esperança, disse Gabriel durante a sobremesa. Você pode contar aquela história dos 3 porquinhos, mas do seu jeito. Do meu jeito? Perguntou ela rindo. Você conta as histórias de um jeito mais legal que todo mundo. Esperança contou a história dos 3 porquinhos, mas adaptando para a realidade brasileira, com os porquinhos construindo casas no interior de São Paulo, enfrentando um lobo que parecia mais um político corrupto. Ricardo se pegou rindo junto com as crianças, admirado com a criatividade e carisma de Esperança. Depois do jantar, Helena e Gabriel foram tomar banho e escovar os dentes. Ricardo aproveitou para conversar a sós com Esperança. Esperança? Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele enquanto ela ajudava a recolher os pratos. Claro, senhor Ricardo. Você já trabalhou cuidando de crianças antes? Não profissionalmente. Só com meus próprios filhos e alguns sobrinhos. É impressionante como você tem jeito com Helena e Gabriel. Eles estão mais felizes hoje do que eu os vi em meses. Esperança não soube o que responder. Ela não queria criticar Valentina diretamente. Eles são crianças maravilhosas, senhor Ricardo. É fácil gostar deles. Valentina é muito competente, disse Ricardo, como se estivesse pensando em voz alta. Mas às vezes eu sinto que ela trata as crianças como um projeto. Você entende o que quero dizer? Esperança assentiu, escolhendo as palavras cuidadosamente. Cada pessoa tem um jeito diferente de demonstrar cuidado. Você tem filhos, então entende o que é amor de mãe. Eu às vezes me pergunto se contratei a pessoa certa para cuidar dos meus filhos. Antes que Esperança pudesse responder,
Helena e Gabriel apareceram na sala, prontos para dormir. Papai, a tia Esperança pode nos dar boa noite? Pediu Helena. Se ela quiser, disse Ricardo. Esperança acompanhou as crianças até seus quartos. Primeiro foi ao quarto de Gabriel, que queria mostrar sua coleção de carrinhos antes de dormir. Tia Esperança, disse ele enquanto ela o cobria. Hoje foi o melhor dia desde que a mamãe morreu. O coração de Esperança se apertou. Por que você diz isso, Gabriel? Porque hoje eu me senti em casa. Sabe quando você está em casa de verdade? Não só em uma casa? Esperança entendeu exatamente o que ele queria dizer. Entendo sim, meu amor. Você pode ser nossa segunda mãe? Perguntou Gabriel com a inocência típica de uma criança de 8 anos. Esperança se ajoelhou ao lado da cama dele. Gabriel, eu não posso ser a mãe de vocês porque vocês já tiveram a mãe mais especial do mundo. Mas posso ser sua amiga, sua confidente, alguém que sempre vai torcer por vocês. Isso é quase igual a uma mãe, né? É sim, disse ela, beijando a testa dele. Durma bem, meu querido. No quarto de Helena, a conversa foi similar, mas com a maturidade de uma menina de 10 anos. Tia Esperança, disse Helena depois que foi coberta. Posso te contar um segredo? Pode. Às vezes eu finjo que você é minha mãe. Quando você está aqui limpando, eu imagino que você mora aqui com a gente. Que você me acorda de manhã, me ajuda com os deveres, conversa comigo sobre coisas de menina. Esperança sentiu os olhos marejarem. Helena, eu sei que é bobagem. Eu sei que você tem seus próprios filhos e sua própria família. Mas é tão bom imaginar. Não é bobagem, Helena. É normal você sentir falta de ter uma figura materna por perto. E eu fico honrada que você pense em mim dessa forma. A Miss Valentina diz que eu sou boba por ainda sentir falta da mamãe. Ela diz que crianças francesas são mais maduras e superam mais rápido. Esperança sentiu uma raiva profunda subindo pelo peito. Helena, me escuta bem. Não existe tempo certo para superar a perda de uma mãe. Você pode sentir saudade pelo resto da vida, e isso é normal e saudável. Sério? Sério. E qualquer pessoa que diga o contrário não entende nada sobre amor entre mãe e filha. Helena se abraçou em Esperança. Obrigada por ter cuidado da gente hoje. Obrigada por ter me deixado fazer parte do dia de vocês. Quando Esperança saiu do quarto de Helena, encontrou Ricardo na sala, servindo-se de um uísque. Quer alguma coisa para beber? Ofereceu ele. Não, obrigada. Acho melhor eu ir para casa. Esperança, senta aqui um minutinho. Quero conversar com você. Ela se sentou no sofá, um pouco nervosa. Hoje à tarde, durante minha reunião, eu fiquei pensando uma coisa. Começou Ricardo. Helena e Gabriel perderam a mãe há 5 anos. Desde então, passaram por 3 babás diferentes, todas muito qualificadas, todas com ótimas referências, todas frias. Esperança ouviu em silêncio. Eu sempre priorizei a qualificação técnica. Queria alguém que ensinasse idiomas, etiqueta, cultura refinada. Achava que isso era o mais importante para preparar meus filhos para o futuro. Ricardo tomou um gole do uísque antes de continuar. Mas hoje, vendo vocês 3 juntos, eu percebi que esqueci do mais importante. Meus filhos precisam de afeto. Eles precisam de alguém que os ame de verdade, não apenas por obrigação profissional. Senhor Ricardo, deixa eu terminar. Esperança, há 5 anos você trabalha na minha casa. Eu sempre notei como você é cuidadosa, responsável, honesta. Mas hoje eu vi como você é com crianças. Você tem algo que não se aprende em nenhuma escola. Você tem amor genuíno para dar. Esperança estava começando a entender aonde ele queria chegar. Eu quero te fazer uma proposta. E antes que você diga não, me escuta até o final. Ricardo se inclinou para a frente, com uma expressão séria. Quero que você deixe de ser minha faxineira e se torne a cuidadora dos meus filhos. Oficialmente. Com o contrato assinado, todos os direitos trabalhistas, plano de saúde para você e seus filhos, e um salário de R$ 12.000 mensais. Esperança arregalou os olhos. R$ 12.000 era quase 5 vezes o que ela ganhava atualmente. Senhor Ricardo, eu não tenho formação para isso. Não falo outros idiomas, não estudei pedagogia.
Você tem algo muito mais valioso que qualquer diploma. Você sabe amar crianças. E pelo que vi hoje, Helena e Gabriel te amam também. Esperança estava em choque. Aquela proposta mudaria completamente sua vida e a vida dos seus filhos. Mas o que aconteceria com a Miss Valentina? Eu vou dispensar Valentina. Já estava pensando nisso há algum tempo. Ela é competente, mas meus filhos não são felizes com ela. Senhor Ricardo, isso é inacreditável. Mas eu preciso pensar. Preciso conversar com meus filhos. Claro, é uma decisão importante. Mas, Esperança, pensa bem. Você não estaria apenas mudando sua vida. Estaria mudando a vida de Helena e Gabriel também. Eles precisam de você. Esperança saiu do apartamento naquela noite com a cabeça girando. 12 mil reais mensais. Ela poderia tirar seus filhos da escola pública e colocá-los em uma escola particular. Poderia se mudar para um apartamento melhor. Poderia dar aos filhos oportunidades que sempre sonhara. Mas também estava assustada. E se ela não fosse competente o suficiente? E se cometesse algum erro grave com Helena e Gabriel? E se Ricardo se arrependesse da decisão? Em casa, ela contou tudo para João, Maria e Pedro. Os três ficaram eufóricos com a possibilidade de mudança na vida da família. Mãe, você tem que aceitar, disse Maria. A senhora sempre cuidou tão bem da gente, vai cuidar bem deles também. E 12 mil reais, mãe. A gente pode ter nossa própria casa, acrescentou Pedro. João, sempre o mais maduro, fez a pergunta importante. Mãe, a senhora quer aceitar? Não por causa do dinheiro, mas porque quer mesmo cuidar dessas crianças? Esperança pensou na pergunta do filho. Sim, ela queria. Helena e Gabriel haviam conquistado seu coração de uma forma que ela não esperava. Ela genuinamente se preocupava com eles. Queria vê-los felizes, queria fazer parte da vida deles. Quero sim, João. Muito. Então aceita, mãe. A gente apoia a senhora. No dia seguinte, Esperança chegou ao apartamento nervosa para dar sua resposta. Valentina estava lá, cuidando das crianças como sempre, sem suspeitar de nada. Ricardo estava trabalhando em seu escritório em casa. Esperança bateu na porta e ele a convidou para entrar. E então, qual é a resposta? Perguntou ele ansioso. Aceito, senhor Ricardo. Com muito prazer e responsabilidade. O rosto de Ricardo se iluminou. Sério? Que ótimo! Esperança, você não faz ideia da felicidade que está trazendo para esta casa. Espero corresponder à confiança do Senhor. Vai corresponder, tenho certeza. Agora, sobre os detalhes práticos. Quando você pode começar oficialmente? Quando o Senhor quiser. Que tal segunda-feira da próxima semana? Isso me dá tempo para conversar com Valentina e acertar a saída dela. E também para preparar um contrato adequado para você. Perfeito. Esperança, há mais uma coisa. Como você vai cuidar dos meus filhos? Acho justo que você more aqui durante a semana. Tem um quarto de empregada que pode ser reformado para você. O que acha? Esperança ficou surpresa. Morar aqui durante a semana? De segunda a sexta você ficaria aqui. E nos fins de semana, iria para casa com seus filhos. A menos que eu tenha algum compromisso e precise que você fique, mas isso seria a exceção. A proposta fazia sentido. Se ela fosse a cuidadora oficial das crianças, seria mais prático morar ali durante os dias úteis. Está bem, senhor Ricardo. Ótimo. Vou pedir para um arquiteto dar uma olhada no quarto e fazer as melhorias necessárias. Móveis novos, televisão, frigobar, tudo para você ficar confortável. Esperança mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Em menos de 24 horas, sua vida havia mudado completamente. Senhor Ricardo, posso avisar Helena e Gabriel sobre a novidade? Claro! Aliás, por que você não conta para eles agora? Estão no quarto brincando. Esperança foi até o quarto das crianças, o coração batendo forte. Helena e Gabriel estavam montando um quebra-cabeças no chão. Posso interromper vocês por um minutinho? Perguntou ela. Claro, tia Esperança, disse Gabriel. Tenho uma novidade para contar para vocês. As crianças pararam o que estavam fazendo e prestaram atenção. Seu pai me convidou para ser a nova cuidadora de vocês.
Isso significa que a partir da próxima semana, em vez de vir aqui para limpar a casa, eu vou vir para cuidar de vocês. Helena e Gabriel se entreolharam, processando a informação. Quer dizer que você vai ser nossa babá? Perguntou Helena. Mais ou menos isso. E a Miss Valentina? Perguntou Gabriel. Ela não vai mais trabalhar aqui. Houve alguns segundos de silêncio. Depois Gabriel explodiu de alegria. Que legal! Agora você vai ficar com a gente todo dia. Helena foi mais contida, mas Esperança viu lágrimas nos olhos dela. Você vai mesmo cuidar da gente? Todo dia? Todo dia, de segunda a sexta. E nos fins de semana, vocês podem visitar minha família se quiserem. Helena se jogou nos braços de Esperança, chorando de felicidade. Eu não acredito. É o melhor presente que eu poderia ganhar. Gabriel se juntou ao abraço. Agora a gente tem uma segunda mãe de verdade. Esperança abraçou as duas crianças, emocionada. Ela sabia que estava tomando a decisão certa. A conversa com Valentina aconteceu na sexta-feira. Ricardo foi direto ao ponto. Explicou que estava mudando a dinâmica da casa e que não precisaria mais dos serviços dela. Ofereceu uma compensação financeira generosa e cartas de recomendação excelentes. Valentina ficou surpresa e um pouco ofendida, especialmente quando soube que Esperança a substituiria. Uma faxineira? Disse ela sem esconder o desdém. Ricardo, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Cuidar de crianças não é apenas dar carinho. Elas precisam de educação, disciplina, cultura. Valentina, respeito muito o seu trabalho e sua competência, mas preciso de alguém que ame meus filhos, não apenas os eduque. Amor não paga a universidade, Ricardo. Amor não ensina etiqueta internacional. Amor não prepara crianças para o mundo competitivo que as espera. Talvez não, mas amor dá felicidade. E meus filhos merecem ser felizes. Valentina saiu da casa na sexta-feira à tarde, não sem antes deixar claro sua opinião sobre a decisão de Ricardo. Esperança assistiu à cena da cozinha, sentindo-se um pouco desconfortável com a atenção, mas também aliviada. No fim de semana, Esperança passou o tempo organizando sua nova vida. Ela explicou para seus filhos como seria a nova rotina, arrumou suas coisas para a mudança temporária e se preparou psicologicamente para o desafio que a esperava. Na segunda-feira de manhã, ela chegou ao apartamento não mais como faxineira, mas como cuidadora oficial de Helena e Gabriel. As crianças a receberam com um entusiasmo que aqueceu seu coração. "Bom dia, tia Esperança!" gritaram os dois, correndo para abraçá-la. "Bom dia, meus queridos! Prontos para nossa primeira semana juntos?" "Prontíssimos!" disse Helena. Ricardo apareceu na sala, arrumado para o trabalho. "Bom dia, Esperança! Como se sente no primeiro dia oficial?" "Nervosa, mas feliz", admitiu ela. "Vai dar tudo certo, e qualquer dúvida você me liga." Depois que Ricardo saiu, Esperança se viu sozinha com Helena e Gabriel pela primeira vez como responsável oficial por eles. Era uma sensação diferente. Agora ela tinha autoridade real, responsabilidade total e a confiança de um pai que havia depositado nela o bem mais precioso da sua vida. "E então, o que vocês querem fazer hoje?" perguntou ela. "Podemos começar com o café da manhã especial?" sugeriu Gabriel. "Café da manhã especial." "É, um café da manhã que a gente faz junto, com música, papo, sem pressa", explicou Helena. Esperança sorriu. "Perfeito. Vamos fazer o melhor café da manhã especial da história." Eles passaram a manhã preparando panquecas, conversando sobre planos para a semana, ouvindo música. Era um ambiente completamente diferente do que costumava ser com Valentina. Mais relaxado, mais caloroso, mais familiar. Durante o almoço, Helena fez uma pergunta que surpreendeu Esperança. "Tia Esperança, você tem medo de alguma coisa?" "Tenho sim." "Por que a pergunta?" "Porque a Miss Valentina sempre dizia que medo é coisa de gente fraca. Mas eu tenho medo de algumas coisas e não me sinto fraca. Ter medo é normal, Helena. Medo nos protege, nos faz tomar cuidado. O importante é não deixar o medo nos paralisar." "E qual é o seu maior medo?" perguntou Gabriel. Esperança pensou na pergunta.
Meu maior medo é não conseguir cuidar bem de vocês. Não conseguir dar o que vocês merecem. Você não precisa ter medo disso, disse Helena. Você já cuida melhor da gente que qualquer pessoa. É verdade, concordou Gabriel. Você faz a gente se sentir amado. À tarde, eles fizeram os deveres de casa juntos. Esperança descobriu que Helena estava com dificuldades em português. Ironicamente, Valentina havia focado tanto nos idiomas estrangeiros que negligenciara a língua materna das crianças. Vamos trabalhar nisso juntas, disse Esperança. Português é uma língua linda e vocês precisam dominá-la bem. A Miss Valentina dizia que português era inferior ao francês e ao inglês, comentou Helena. Esperança sentiu uma pontada de raiva. Helena, não existe língua inferior ou superior. Português é a nossa língua, a língua dos nossos pais, dos nossos avós. É a língua do nosso coração. Durante a semana, Esperança estabeleceu uma nova rotina com as crianças. Acordavam juntos, tomavam café da manhã em família, faziam os deveres, brincavam, cozinhavam, conversavam. Era uma dinâmica muito mais natural e afetuosa do que tinham com Valentina. Ricardo notou a mudança imediatamente. As crianças estavam mais falantes, mais sorridentes, mais espontâneas. Elas corriam para cumprimentá-lo quando chegava do trabalho. Contavam sobre seu dia com entusiasmo, faziam piadas durante o jantar. Esperança, disse ele na quarta-feira à noite. Em 3 dias você conseguiu trazer de volta algo que eu achei que meus filhos haviam perdido para sempre. Alegria. Eles sempre tiveram alegria, Sr. Ricardo. Só precisavam de espaço para expressá-la. Chama-me só de Ricardo, por favor. Agora você faz parte da família. Na sexta-feira, Esperança estava arrumando suas coisas para passar o fim de semana em casa, quando Helena e Gabriel apareceram no quarto dela. Tia Esperança, disse Helena, a gente pode te dar uma coisa? Claro. Gabriel entregou para ela um desenho que haviam feito juntos. Era um retrato da família. Ricardo, Helena, Gabriel e Esperança. Todos de mãos dadas na frente de uma casa colorida. Somos todos nós, explicou Gabriel. Nossa nova família. Esperança sentiu os olhos marejarem. É o presente mais lindo que já recebi. A gente fez porque queria que você soubesse que você é nossa família agora, disse Helena. Não só nossa cuidadora, mas nossa família de verdade. Esperança abraçou as 2 crianças, emocionada. Em uma semana, eles haviam criado um vínculo que ela sabia que duraria para sempre. Durante o fim de semana, Esperança apresentou Helena e Gabriel para seus próprios filhos. Foi um encontro mágico. As 5 crianças se entenderam imediatamente, brincaram juntas, dividiram histórias e sonhos. Mãe, disse Maria no domingo à noite. Eles são muito legais. E dá para ver que amam muito a senhora. E eu amo muito eles também, admitiu Esperança. A senhora fez a coisa certa aceitando cuidar deles, disse João. Eles precisavam da senhora, e a senhora precisava deles também. Esperança percebeu que João estava certo. Ela não estava apenas cuidando de Helena e Gabriel por dinheiro ou por obrigação. Ela genuinamente os amava, como se fossem seus próprios filhos. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina maravilhosa. Durante os dias úteis, Esperança cuidava de Helena e Gabriel, com todo o amor e dedicação que tinha. Nos fins de semana, as 2 famílias se encontravam, criando uma dinâmica única e especial. Ricardo estava impressionado com a transformação das crianças. Elas estavam mais confiantes, mais felizes, mais carinhosas. Os boletins escolares melhoraram significativamente. Os pesadelos noturnos que Helena tinha desde a morte da mãe praticamente desapareceram. Esperança? Disse Ricardo um dia. Você devolveu meus filhos para mim. Eu tinha me esquecido de como eles eram antes de perder a mãe. Eles só precisavam se sentir seguros para voltar a ser eles mesmos, respondeu ela. Mas nem tudo eram flores. Houve momentos difíceis, como quando Gabriel teve uma crise de saudade da mãe e chorou por horas, ou quando Helena ficou doente e precisou ficar de cama por uma semana. Esperança enfrentou cada desafio com paciência e amor, provando para si mesma e para Ricardo que havia feito a escolha certa. Um dia, cerca de 2 meses depois que assumira oficialmente o cuidado das crianças,
Esperança estava no supermercado com Helena e Gabriel, quando encontraram Valentina. A francesa estava acompanhada de 2 outras crianças, seus novos empregadores. Esperança, disse Valentina com educação forçada. Como você está? Muito bem, obrigada. E você? Bem também. Vejo que está cuidando de Helena e Gabriel. Sim, está dando muito certo. Valentina olhou para as crianças, que estavam brincando com alguns produtos no carrinho de compras. Helena, Gabriel, vocês estão bem? Estamos ótimos, Miss Valentina, respondeu Helena educadamente. E os estudos? Espero que não estejam negligenciando o francês. A tia Esperança arranjou uma professora de francês para a gente, disse Gabriel. 1 vez por semana. E também uma de inglês. Valentina ficou surpresa. Ah, que bom. Tia Esperança diz que é importante a gente falar outras línguas, mas sem esquecer que nossa língua principal é o português, acrescentou Helena. Claro, disse Valentina, visivelmente desconfortável. Depois que se despediram, Gabriel perguntou. Tia Esperança, você acha que a Miss Valentina está com ciúme? Por que você acha isso, Gabriel? Porque ela parecia triste quando viu que a gente estava feliz. Esperança ficou impressionada com a percepção do menino. Talvez ela sinta falta de vocês. Nós não sentimos falta dela, disse Helena honestamente. É ruim falar isso? Não é ruim, Helena. Cada pessoa tem sua forma de demonstrar carinho, e às vezes essas formas não combinam. No caminho de volta para casa, as crianças conversaram sobre como suas vidas haviam mudado nos últimos meses. Lembra quando a gente tinha medo de falar o que pensava? Disse Helena para Gabriel. Lembro. A Miss Valentina sempre dizia que nossas opiniões eram imaturas. A tia Esperança sempre pergunta o que a gente acha, né? É. E ela nunca fala que estamos errados. Só ajuda a gente a pensar melhor. Esperança ouvia a conversa com o coração aquecido. Era gratificante saber que havia conseguido criar um ambiente onde as crianças se sentiam valorizadas e respeitadas. 3 meses depois de assumir oficialmente o cuidado de Helena e Gabriel, Esperança recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de uma escola particular de alto padrão, informando que João, seu filho mais velho, havia ganhado uma bolsa de estudos integral por mérito acadêmico. Mãe, disse João ao telefone emocionado, eu consegui! Passei no teste para a bolsa! Esperança gritou de alegria, chamando Helena e Gabriel para compartilhar a notícia. As 2 crianças ficaram quase tão felizes quanto ela. Tia Esperança, que legal! Exclamou Helena. Seu filho é muito inteligente. Ele sempre foi inteligente, disse Esperança, orgulhosa. Mas agora ele vai ter oportunidades que eu nunca pude dar para ele. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, encontrou um clima de festa no apartamento. Esperança contou sobre a bolsa de estudos de João e ele ficou genuinamente feliz pela notícia. Esperança, que orgulho! Seus filhos são realmente especiais. E não é coincidência. Eles têm uma mãe maravilhosa. Obrigada, Ricardo. João sempre se esforçou muito nos estudos. E você sempre o incentivou. Educar filhos não é fácil, ainda mais sendo mãe solteira e trabalhando tanto quanto você trabalhava. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Ricardo e Esperança conversaram na sala sobre família, educação, sonhos e responsabilidades. Sabe, Esperança, disse Ricardo, desde que Patrícia morreu, eu me senti perdido como pai. Eu sabia como ganhar dinheiro, como administrar empresas, mas não sabia como criar filhos sozinho. Você é um ótimo pai, Ricardo. Só estava um pouco perdido. Estava mesmo. E você me ajudou a encontrar o caminho de volta para Helena e Gabriel. Não só eles mudaram desde que você chegou, eu também mudei. Como assim? Eu estava tão focado em trabalhar, em ganhar dinheiro, em construir um futuro financeiro para eles, que esqueci de construir um presente emocional. Você me lembrou do que realmente importa. Esperança ficou emocionada com as palavras de Ricardo. Você só precisava de um pouco de ajuda para lembrar do pai maravilhoso que sempre foi. Esperança, posso te confessar uma coisa? Claro. Às vezes eu me sinto culpado. Culpado por ter demorado tanto para perceber que meus filhos não estavam realmente felizes.
Culpado por ter priorizado a educação formal em detrimento do amor. Culpado por não ter visto o quanto Valentina era fria com eles. Ricardo, não se torture com isso. Você estava fazendo o melhor que sabia na época. Ser pai ou mãe é um aprendizado constante. É verdade. E você tem sido uma professora incrível para mim nesse aprendizado. 6 meses depois de Esperança ter assumido o cuidado das crianças, chegou dezembro e com ele o período das festas de fim de ano. Helena e Gabriel estavam empolgados, não apenas pelo Natal, mas porque Esperança havia prometido que toda a família, seus filhos e os deles, passariam a véspera do Natal juntos. Tia Esperança, disse Helena uma tarde enquanto decoravam a árvore de Natal. Este vai ser o melhor Natal desde que a mamãe morreu. Por que você acha isso? Porque agora a gente tem uma família grande. Você, seus filhos, a gente, o papai. É como se a gente fosse irmãos. Gabriel, que estava pendurado uma estrela no galho mais alto com a ajuda de Esperança, concordou. É verdade. João é como meu irmão mais velho, Maria é como minha irmã e Pedro é quase da minha idade. É muito legal ter irmãos. Esperança sorriu, tocada com a forma como as crianças haviam integrado suas famílias. E vocês são como irmãos mais novos para João, Maria e Pedro também. No dia 24 de dezembro, a casa de Ricardo estava cheia de vida. Os 5 filhos brincavam juntos na sala, enquanto Esperança e Ricardo preparavam a ceia. Era uma cena que qualquer observador externo poderia confundir com uma família tradicional numerosa. João, disse Ricardo para o filho mais velho de Esperança. Como está a nova escola? Está incrível, senhor Ricardo. As aulas são muito boas, os professores são excelentes. Estou aprendendo muito. Que bom! E os planos para o futuro? Já pensou no que quer estudar na universidade? Estou pensando em engenharia ou medicina. Ainda não decidi. 2 áreas excelentes. Se precisar de qualquer ajuda, estágio, contatos, pode contar comigo. Muito obrigado, senhor Ricardo. Esperança observava essa interação com o coração cheio. Ricardo não tratava seus filhos como estranhos ou intrusos, mas como parte da família estendida. Ele se interessava genuinamente por eles. Oferecia ajuda, demonstrava carinho. Durante a ceia, Ricardo fez um brinde que emocionou a todos. Quero brindar a esta família única e especial que formamos. Helena, Gabriel, vocês ganharam 3 irmãos maravilhosos. João, Maria, Pedro, vocês ganharam 2 irmãos muito especiais. E eu ganhei uma família muito maior. E mais amor do que jamais imaginei que fosse possível. E a tia Esperança? Perguntou Gabriel. Ricardo olhou para a Esperança com um sorriso caloroso. Esperança nos deu o maior presente que existe. Ela devolveu o amor para esta casa. Todos brindaram e Esperança teve que segurar as lágrimas. Naquele momento, cercada por aquelas 7 pessoas que ela amava profundamente, ela soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Depois da ceia, as crianças foram brincar com os presentes enquanto Ricardo e Esperança arrumavam a cozinha. Esperança, disse Ricardo enquanto secava os pratos, preciso te dizer uma coisa. O que é? Estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida desde que Patrícia morreu. E não é só por causa das crianças, é por sua causa também. Esperança parou de lavar os pratos e olhou para ele. Ricardo, eu sei que nossa relação começou como patrão e empregada, depois virou pai e cuidadora, mas para mim, se tornou algo mais. Esperança, eu me apaixonei por você. O coração de Esperança disparou. Ela havia sentido algo crescendo entre eles nas últimas semanas, mas não tinha certeza se era recíproco. Ricardo, eu... Não precisa responder agora, só queria que você soubesse. Você trouxe amor, alegria, paz para esta casa, para minha vida. E se você quiser, gostaria que pensasse na possibilidade de sermos uma família de verdade. Todos nós. Esperança ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras dele. Ricardo, isso mudaria tudo. Mudaria para melhor. Pelo menos eu acredito que sim. E as crianças? O que elas pensariam? Acho que elas ficariam felizes. Ontem Helena me perguntou se você ia casar com alguém um dia e se mudar para longe. Quando eu disse que não sabia,
Ela respondeu: tomara que seja com você, papai. Aí ela nunca vai embora. Esperança riu, emocionada. Ela disse isso mesmo? Disse. E Gabriel me perguntou por que você e eu não namoramos, já que vocês dois cuidam das crianças juntos e se gostam muito. Do bocas das crianças. Esperança, você não precisa decidir agora. Mas pensa com carinho no que te disse, está bem? Esperança assentiu, ainda processando tudo. Está bem, Ricardo. Vou pensar. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Esperança ficou acordada pensando na conversa com Ricardo. Ela realmente se apaixonara por ele também, mas havia tantas questões práticas a considerar. O que aconteceria se o relacionamento não desse certo? E o trabalho dela? E a dinâmica com as crianças? Mas quando pensava em todas as vezes que Ricardo demonstrara carinho por seus filhos, em como ele a tratava como igual apesar da diferença social, em como eles funcionavam bem como equipe cuidando das crianças, ela sentia que talvez fosse possível. No dia seguinte, Esperança conversou com seus próprios filhos sobre a situação. Mãe, disse João depois de ouvir tudo, a senhora ama o senhor Ricardo? Acho que sim, João. E ele trata a senhora bem? Trata a gente bem? Muito bem. Então eu acho que a senhora deveria tentar. A gente merece ser feliz e ele também. E Helena e Gabriel adorariam ter a senhora como madrasta oficial. Maria e Pedro concordaram com João. Eles gostavam muito de Ricardo e adoravam a ideia de terem uma família maior. Uma semana depois do Natal, Esperança chamou Ricardo para uma conversa. Pensei muito no que você me disse, começou ela. E quero tentar, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, vamos devagar. Namoro primeiro, casamento só se der muito certo. Segundo, as crianças vêm em primeiro lugar sempre. Se em algum momento nosso relacionamento afetar negativamente elas, paramos. Terceiro, independente do que acontecer entre nós, quero continuar cuidando de Helena e Gabriel. Eles se tornaram meus filhos do coração. Ricardo sorriu e abraçou Esperança. Aceito todas as condições. Na verdade, não poderia ser diferente. O namoro de Ricardo e Esperança foi uma das coisas mais naturais do mundo. Eles já funcionavam como um casal em muitos aspectos. Cuidavam das crianças juntos, tomavam decisões em conjunto, compartilhavam preocupações e alegrias. A única diferença agora era que podiam expressar fisicamente o amor que sentiam um pelo outro. As crianças ficaram eufóricas quando souberam do namoro. Helena disse que havia rezado todas as noites para que isso acontecesse. Gabriel desenhou um coração gigante com os nomes de todos da família dentro. João, Maria e Pedro também ficaram felizes. Eles viam como a mãe estava radiante, mais feliz do que jamais a haviam visto. 6 meses depois, Ricardo pediu Esperança em casamento. Não foi uma proposta grandiosa ou extravagante. Foi íntima, familiar, perfeita. Ele pediu na presença de todas as 5 crianças, porque disse que o casamento não seria apenas entre eles dois, mas entre toda a família. Esperança, disse ele, ajoelhado na sala onde tantas coisas importantes haviam acontecido. Você quer casar comigo e oficializar esta família linda que construímos juntos? Esperança olhou ao redor, para Helena e Gabriel, que a observavam com olhos brilhantes de emoção, para João, Maria e Pedro, que sorriam orgulhosos, para Ricardo, que a olhava com tanto amor e soube que aquele era o momento mais perfeito da sua vida. Sim, disse ela, quero muito. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim de uma fazenda nos arredores de São Paulo. Foi uma festa simples, mas cheia de amor, com apenas familiares próximos e amigos queridos. Helena foi dama de honra, vestindo um vestido rosa que ela mesma escolheu. Gabriel foi pajem, carregando as alianças com seriedade e orgulho. João, Maria e Pedro participaram da cerimônia lendo poemas sobre família e amor. Quando o juiz perguntou se havia alguém que se opunha à união, Gabriel levantou a mão fazendo todos rirem. Eu me oponho, disse ele com cara séria. Gabriel! Exclamou Helena envergonhada. Eu me oponho a demorar mais para eles oficializarem o casamento. Quero que seja agora mesmo.
Todos riram, inclusive o juiz, que disse: pelo jeito temos aprovação unânime da família. Eu os declaro marido e mulher. Quando Ricardo e Esperança se beijaram, selando a união, as 5 crianças gritaram de alegria e correram para abraçá-los. Era a imagem perfeita de uma família que se formou pelo amor, não pelo sangue. A lua de mel foi especial também. Eles levaram todas as 5 crianças para a Disney World, em Orlando. Foi uma semana mágica, cheia de risadas, aventuras e momentos que ficariam na memória de todos para sempre. Tia Esperança, disse Helena no último dia da viagem, obrigada por ter se tornado nossa mãe. Obrigada por ter me deixado ser mãe de vocês, respondeu Esperança, abraçando a menina. 2 anos depois do casamento, Ricardo e Esperança estavam sentados na varanda do apartamento, agora renovado e ampliado para acomodar confortavelmente toda a família, quando receberam uma visita inesperada. Era Valentina, a antiga babá. Ela estava diferente, mais humilde, menos arrogante. Ricardo, Esperança, disse ela. Espero que não se incomodem com minha visita. Claro que não, Valentina. Entre, disse Ricardo educadamente. Vim aqui porque queria pedir desculpas e também porque queria ver Helena e Gabriel. As crianças, agora com 12 e 10 anos, cumprimentaram Valentina educadamente. Elas haviam crescido muito, estavam mais altas, mais maduras, mais confiantes. Como vocês estão? Perguntou Valentina. Estamos muito bem, respondeu Helena. A escola está legal, tenho várias amigas, estou aprendendo piano. E você, Gabriel? Estou bem também. Faço futebol, gosto muito de matemática e tenho 2 irmãos mais velhos agora que me ensinam várias coisas legais. Valentina sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Que bom que vocês estão felizes. Depois que as crianças saíram para brincar, Valentina se dirigiu a Ricardo e Esperança. Quero pedir desculpas pelo meu comportamento quando trabalhei aqui. Eu estava tão focada em ser a babá perfeita tecnicamente que esqueci do mais importante. Não precisa se desculpar, Valentina, disse Esperança gentilmente. Preciso sim. Eu menosprezei você. Achei que não tinha competência para cuidar das crianças. Estava errada. Completamente errada. O que importa é que todos aprendemos e crescemos, disse Ricardo. Helena e Gabriel estão irreconhecíveis. Estão felizes, confiantes, amorosos. É evidente que são crianças amadas. Eles sempre foram crianças especiais, disse Esperança. Só precisavam do ambiente certo para florescer. Esperança? Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você conseguiu? Como conseguiu conquistar o amor deles tão rapidamente? Esperança pensou na pergunta. Não tentei conquistar o amor deles, Valentina. Tentei amá-los. É diferente. Como assim? Quando você tenta conquistar o amor de alguém, você se foca no que pode receber. Quando você se foca em amar alguém, você se concentra no que pode dar. As crianças sentem a diferença. Valentina assentiu, claramente tocada pelas palavras. Obrigada por me ensinar isso. Vou levar esta lição para o resto da minha vida. Depois que Valentina foi embora, Ricardo e Esperança ficaram conversando na varanda. Sabe, disse Ricardo, vendo Valentina hoje, lembrei de como eu era quando a contratei. Focado apenas na competência técnica, ignorando completamente a competência emocional. Você estava fazendo o melhor que sabia na época. Estava. Mas que sorte que eu tive de você aparecer na minha vida. Nossa sorte, corrigiu Esperança. Porque eu também ganhei uma família maravilhosa. Naquele momento, as 5 crianças apareceram na varanda, todas falando ao mesmo tempo sobre um projeto escolar que queriam fazer juntas. Calma, calma, disse Ricardo rindo. Uma pessoa fala por vez. Pai, disse Helena, agora se dirigindo naturalmente a Ricardo como pai e a Esperança como mãe. A gente quer fazer um projeto sobre famílias brasileiras para a escola. E queremos apresentar nossa família como exemplo, acrescentou João. Nossa família? Perguntou Esperança. É, disse Maria. Uma família que se formou pelo amor, não pelo sangue. Uma família que mostra que o que importa não é de onde você vem, mas o amor que você tem para dar.
Achamos que nossa história pode inspirar outras pessoas, disse Pedro. Gabriel, sempre o mais emotivo, resumiu. Queremos mostrar que família é quem ama você de verdade. Ricardo e Esperança se entreolharam, emocionados. Claro, disse Ricardo. Seria uma honra. Alguns meses depois, as crianças apresentaram o projeto na escola. Eles contaram a história de como Esperança chegou à família como faxineira e se tornou o coração da casa. Falaram sobre preconceito, sobre amor, sobre como as melhores coisas da vida podem vir dos lugares mais inesperados. A apresentação foi um sucesso. Vários pais se emocionaram, alguns professores choraram e as crianças receberam nota máxima. Sabem, disse a professora depois da apresentação, vocês nos lembraram de algo muito importante, que família não é sobre DNA, é sobre amor. 3 anos depois do casamento, em uma manhã de maio, Esperança estava preparando o café da manhã quando sentiu um enjoo súbito. Ela correu para o banheiro e vomitou, deixando Ricardo preocupado. Você está bem? Perguntou ele. Acho que comi algo que me fez mal ontem, disse ela. Mas no fundo, já suspeitava do que poderia ser. 2 semanas depois, após mais alguns enjoos matinais, Esperança fez um teste de gravidez. Positivo. Ela estava grávida aos 50 anos. Era inesperado, surpreendente, um pouco assustador, mas também maravilhoso. Quando contou para Ricardo, ele ficou eufórico. Sério? Vamos ter um bebê. Vamos? O que você acha? Acho que é o maior presente que a vida podia nos dar. Um filho que será biologicamente nosso, mas que será irmão de 5 irmãos que já se amam. Contar para as crianças foi ainda mais emocionante. Helena, agora com 15 anos, gritou de alegria. Gabriel, com 13, disse que sempre quis um irmão bebê. João, Maria e Pedro ficaram empolgados com a ideia de terem um irmão ou irmã mais novo. Mãe, disse Maria, esse bebê vai ser o mais sortudo do mundo. Vai ter 5 irmãos mais velhos para proteger e amar. E vai crescer numa família onde todo mundo se ama de verdade, acrescentou Gabriel. A gravidez de Esperança foi tranquila e feliz. Toda a família participou ativamente. As meninas ajudaram a escolher o enxoval, os meninos montaram o berço. Ricardo não desgruda dela 1 minuto. Em janeiro nasceu Sofia, uma menina linda, saudável, que veio ao mundo cercada de mais amor do que qualquer bebê poderia sonhar. Quando Esperança segurou Sofia nos braços pela primeira vez, cercada por Ricardo e pelas 5 crianças, ela lembrou de como sua vida era diferente apenas alguns anos antes. De faxineira invisível a matriarca de uma família de 8 pessoas. De mulher que lutava sozinha para sustentar 3 filhos, a esposa amada, e mãe de 6. Obrigada, sussurrou ela, olhando para Sofia. Obrigada por quê? Perguntou Ricardo. Por ter me dado a chance de construir a família dos meus sonhos. Helena, agora uma adolescente madura e carinhosa, se inclinou e beijou a testa de Sofia. Bem-vinda à nossa família, irmãzinha. Você vai ser muito amada. E foi assim que a história da faxineira que virou parte da família se completou. Não com um final, mas com um novo começo. Sofia cresceu cercada por 6 irmãos que a adoravam. 2 pais que se amavam profundamente e a certeza de que família é mesmo sobre amor, não sobre sangue. Anos depois, quando Sofia tinha 5 anos e perguntou como a família dela se formou, Helena contou para ela da história de Esperança. Era uma vez uma faxineira muito especial, que limpava nossa casa, mas também limpou nossos corações da tristeza. Ela nos ensinou que amor não tem preço, que família não tem cor nem classe social, e que às vezes, os maiores presentes vêm das pessoas que menos esperamos. E ela virou nossa mãe? Perguntou Sofia. Ela sempre foi nossa mãe, respondeu Gabriel. Agora um jovem de 18 anos. Só demorou um pouco para a gente perceber. E assim, a história da faxineira que recebeu flores não foi sobre alguém que teve sorte, mas sobre alguém que soube amar quando teve a oportunidade. Uma história que prova que o trabalho mais importante do mundo não é o que paga mais, mas o que transforma vidas. Uma história que mostra que às vezes a pessoa mais valiosa da casa
é exatamente aquela que todos ignoram. Esperança sempre disse que não foi ela quem salvou Helena e Gabriel da tristeza, mas eles que a salvaram da vida sem propósito. Porque no final, todos precisamos uns dos outros. Todos precisamos de uma família que nos ame pelo que somos, não pelo que temos. E se hoje você olhar pela janela do apartamento Cobertura no Morumbi, vai ver uma família grande e feliz, onde uma ex-faxineira é a rainha do lar, onde 5 filhos de 3 mães diferentes se amam como irmãos de sangue, onde um empresário milionário aprendeu que a maior riqueza não se conta em reais, mas em momentos de amor compartilhado. Esta é a história de Esperança Martins, que provou que não importa onde você nasce ou em que condições vive, o amor sempre encontra um jeito de transformar tudo. E que às vezes, para mudar sua vida, você só precisa estar aberto para amar e ser amado. Porque no final das contas, todos nós somos faxineiros do coração uns dos outros. Limpamos as tristezas, organizamos as alegrias e deixamos tudo mais bonito só por estarmos ali. E se você ainda não encontrou sua família do coração, não desista. Ela pode estar mais perto do que você imagina, disfarçada de uma pessoa simples que cuida da sua casa, ou de você, ou dos seus sonhos. O amor não escolhe endereço, não olha conta bancária, não pergunta diploma. O amor apenas ama, e quando ele chega, transforma faxineira em rainha, patrão em família, casa em lar e funcionário em filho do coração. Esta é a prova de que milagres existem e acontecem todos os dias, bem debaixo dos nossos narizes, protagonizados por pessoas simples que têm a coragem de amar mais forte que as convenções sociais. E se você chegou até o final desta história, significa que você também acredita no poder transformador do amor. Significa que você entende que a pessoa mais importante da sua vida pode ser exatamente aquela que você nem percebe que existe. Então, da próxima vez que cruzar com alguém que está cuidando, limpando, servindo, ajudando, lembre-se de esperança. Lembre-se de que por trás de cada uniforme de trabalho há uma pessoa completa, com sonhos, medos, histórias e muito amor para dar. Porque todos merecemos ser vistos, todos merecemos ser valorizados e todos merecemos a chance de fazer parte de uma família que nos ame de verdade. Esta é a história da faxineira que virou rainha do lar. Mas mais que isso, é a história de como o amor sempre vence. Quando a gente tem coragem de amar, sem preconceitos, sem barreiras, sem medo. E se inspirou em alguma coisa desta história, compartilhe-lhe amor por aí, porque o mundo precisa de mais esperanças, de mais Ricardos que sabem reconhecer valor, de mais Helenas e Gabriéis que sabem amar sem preconceito. O amor multiplica quando é dividido, e quando isso acontece, todo mundo ganha. Se você gostou desta história e quer ver mais conteúdos que inspiram e emocionam, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma nova história que pode tocar seu coração e mudar sua perspectiva sobre a vida.